Energia, ela que vai contar tudo sobre os impactos tributários na locação imobiliária. Recebam com muita alegria, muita palma, muita energia, muito barulho, Tatiane São Filipe! Bom dia! Tatiane, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Curitiba, já conhecia Curitiba? Eu sou daqui. Ei, coisa linda! Cadê a galera de Curitiba? Olha só, fique à vontade. O palco é seu, essa galera linda é sua. Muito obrigada. Fiquei um pouco chateada, achei que o iPhone era brinde para os palestrantes. Eu falei, o Felipe vai ganhar, vou ganhar também. Olha, os palestrantes, depois a gente tem uma resenha especial. Então tá bom, tá ótimo. Beleza? Obrigada. Bom dia, gente. Assunto meio chato, por favor, não durmam. Os advogados, por favor, não fiquem consultando aí a Lei Complementar 214 enquanto eu falo, por favor. Vamos ser legais com a coleguinha aqui, que eu não sei tudo ainda. Então, vamos lá. Reforma tributária, impacto nos contratos de locação. Achei muito interessante. Fiz recentemente uma live com o Dr. Douglas, que muitos de vocês conhecem, e chegamos ao final da live num assunto meio espinhoso, sobre quem é o destinatário do IBS-CBS no contrato de locação. E dessa live, então, decidimos escrever um artigo que, inclusive, será publicado pela Comissão de Direito Tributário da OAB, eu e o Dr. Douglas como meu coautor. Fiquei muito feliz porque foi um tema que ele trouxe, que para mim era muito claro, mas que para o setor não está muito claro. E nós vamos abordar aqui durante a minha apresentação. Vamos lá ver se está funcionando. Então, eu sou a Tatiane, eu não vou ficar aqui falando juridiquês com vocês, eu vou falar realmente uma linguagem que vocês todos entendam. E o que eu acho mais importante que vocês precisam entender é que vocês precisam ser protagonistas do negócio de vocês nesse momento. A reforma tributária, ela vem para simplificar muitas coisas, mas o setor que não estiver preparado para informar o cliente, ele terá o seu cliente informado pelo seu concorrente. E isso não é muito legal, porque daí o cliente muda de fornecedor. Então, acho que essa é a mensagem mais importante desse início aqui para vocês. Eu sempre gosto de dizer que no tributário existem vários caminhos e existe um caminho ótimo. Por que existem vários caminhos? Existe o caminho do jeitinho, existe o caminho da inteligência tributária. Quem aqui conhece, por exemplo, a assinatura de vinho? Quem aqui já assinou vinho? Quando você vai ao mercado comprar um vinho, você paga ICMS na aquisição desse vinho. Quando você assina um vinho, você paga ISS. No Paraná, o ICMS é uma alíquota de 19%. Vamos arredondar assim, não vamos entrar em detalhes aí de substituição, nem importação, nem nada disso. 19%. O ISS na cidade de Curitiba é 5%. Nós temos aqui uma diferença de 14% de alíquota de imposto em cima do mesmo produto. E a forma como esse produto chega até a sua casa faz toda a diferença aqui. Isso é uma otimização tributária. É construir uma empresa pensando no benefício tributário que ela pode trazer, tanto para o empresário quanto para o cliente. E, em dezembro de 2023, tivemos, então, a sanção da Emenda Constitucional 132. A Emenda Constitucional 132 trouxe inovações e demorou um pouquinho para termos uma lei complementar que regulamentasse o que estava na emenda constitucional. E quando veio a regulamentação da atividade imobiliária, de bens imóveis, que antes não faziam parte dessa tributação de consumo. E os pilares dessa reforma são, então, a simplificação, ela visa simplificar a parte fiscal, que hoje é chamado carinhosamente pelos tributaristas de manicômio tributário. Ela visa trazer uma transparência com a alíquota visível ao consumidor. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, fiz uma palestra recentemente para o setor de construção civil. Hoje, vamos supor que eles comprem
um saco de cimento por R$100. O imposto está embutido nesses R$100 para eles hoje, isso é custo, certo? A partir da reforma tributária, se eles forem comprar esse mesmo saco de cimento, se a gente fizer aí a retirada do imposto desse valor, em tese, o saco de cimento ficaria em torno de R$87. Mas isso para quem está entrando em contato com o fornecedor e tentando entender qual o regime tributário que esse fornecedor está, de onde ele compra esse cimento, para entender qual é a base dele de imposto. Para aí, então, quando nós tivermos virado já o período de transição lá em 2033, nós termos lá a certeza de que vamos pagar R$87 mais a alíquota, e não termos uma inflação tributária, que seria o quê? Pagar os R$100 no saco de cimento, mais 26,5% ou 28% de IVA dual, ok? A não cumulatividade plena, que é um crédito amplo, mas é um crédito amplo, não completamente amplo, que existem algumas regras, mas não vem ao caso aqui para o setor. O que é esse crédito amplo? É o seguinte, estamos numa cadeia de compra de produtos, então vou citar novamente a construção civil. Hoje a construção civil ela não se credita do material, do imposto que ela paga no material. Então, a partir da reforma tributária, apesar de haver um aumento tributário para a construção civil, como eles vão se creditar desse imposto que eles pagam nos produtos que eles compram, a chance de zerar o impacto do aumento tributário para eles é muito grande, apesar de haver todo um custo para ter um compliance fiscal para chegar nesse crédito amplo. E o princípio da cobrança no destino. O que é isso? Hoje, se nós estamos aqui em Curitiba, nós fazemos uma compra, por exemplo, de um produto pelo Mercado Livre, que o fornecedor está lá em São Paulo, o imposto, a nota fiscal, tudo é feito em São Paulo, o imposto é recolhido lá. A partir do princípio territorial, ou essa cobrança do imposto no destino, o imposto seria cobrado aqui em Curitiba. Então, as cidades que consomem mais, elas vão ter mais imposto arrecadado do que aquelas empresas, aquelas cidades que têm um polo consumidor reduzido. E isso faz também com que muitas empresas que hoje constituem as suas atividades pensando na tributação e não na logística ou em outros fatores que são mais importantes para uma empresa, quando a empresa não tem uma carga tributária tão grande como nós temos aqui no Brasil, ela acaba tomando essa decisão tributária, como abrir empresa aqui em Santa Catarina por causa de importação, ou em Minas Gerais, que tem benefícios tributários melhores do que, por exemplo, São Paulo, que é um polo logístico melhor para a distribuição de mercadoria do que cidades do Sul ou lá em Minas Gerais. E aí, o que muda aqui? Nós temos hoje... não estou conseguindo. Eu sabia que na hora não ia funcionar. Mas hoje nós temos o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quais impostos incidem na alocação? Quem sabe me dizer? ISS? Não incide. Sabe por que vocês não sabem? Porque a maioria sonega, gente. Não, na locação. Não estou dizendo na prestação do serviço imobiliário. Mas nessa locação, quase ninguém sabe, porque a maioria sonega, de alguma forma, aí o imposto. Mas o que incide, então, é o imposto de renda, dependendo do tipo, né, se é pessoa física, e se for uma pessoa jurídica, então, é o imposto de renda e a contribuição social. Aqui, então, nós temos hoje 5 tributos que vão se tornar 3 tributos. A princípio, CBS, IBS e IS. Eu não gosto dessa configuração, porque, na verdade, não existe
para nós, consumidores, agora, não existe mais essa configuração. Para nós vai existir um IVA dual, porque o Brasil é um país diferente, então precisou-se fazer um imposto em que haveria distribuição de tributo para o Estado, União, e a divisão do tributo para estados e municípios. Então, criou-se um IVA dual, que tem um CBS lá dentro, que representa PIS e COFINS, e um IBS, que representa o IPI e o ICMS. O imposto seletivo ele veio para substituir o IPI, porém, o IPI vai continuar existindo para a Zona Franca de Manaus, então ele continuou sendo ali um intruso. E o imposto seletivo, o que é? O imposto seletivo ele vai incidir sobre produtos que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Aqui já tem muita discussão tributária para processos judiciais, que a gente chama de contencioso, mas vai funcionar aqui para vocês realmente o IVA dual, que é o CBS e o IBS. Então, o CBS, como eu já até expliquei ali, ele é a contribuição sobre bens e serviços, que substitui, então, o PIS/COFINS, que é cobrado pela União, o IBS, o Imposto sobre Serviços. O que acontece aqui de melhoria? Porque a parte fiscal, porque a reforma tributária melhora a nossa parte fiscal? Porque hoje, por exemplo, quando eu presto serviço, minha empresa está em Curitiba. Se eu presto serviço, por exemplo, em Campo Magro, o ISS ele é cobrado em Curitiba ou em Campo Magro? Depende. Então, nós temos mais de 5.000 municípios com esse depende, porque todo mundo quer um imposto para si. Então, muitas discussões sobre qual é o município para qual o destino será cobrado, o imposto será cobrado. E agora não teremos mais esse problema, porque o comitê gestor, tanto do IBS quanto do CBS, é ele quem vai tratar esse assunto. Então, reduz na contabilidade a responsabilidade fiscal de tanta confusão tributária de 26 estados, mais o Distrito Federal e mais de 5.000 municípios. A alíquota prevista, então, é de 26% a 28%, 26,5%, na verdade, a 28%, e ainda aguarda a definição do Senado Federal para termos uma alíquota definida. A reforma tributária, uma das grandes, como eu diria, uma das grandes insatisfações, vamos dizer assim, que temos com ela é porque um cronograma longo de transição. Então, começou agora, em 2026, com uma alíquota teste de CBS. Em 2027, PIS/COFINS deixa de existir e passa a existir, então, o CBS. E o IS também começa em 2027. Em 2028, entra uma alíquota teste de IBS. E de 2029 a 2032, teremos, então, gradualmente a redução do ICMS e do ISS, e o aumento do IBS, então vai ser progressivo durante aí, 2029 a 2032, 3 anos, 4 anos. Em 2033, então, temos um modelo pleno, com a extinção total do ICMS e do ISS. Mas eu não estou aqui para ficar ensinando vocês sobre tributação. Eu vim aqui para falar sobre o que muda nas operações locatícias com a reforma tributária. Então, pela primeira vez, nós temos um imposto de consumo, de consumo em cima da locação, que é, então, o IBS-CBS, que é o IVA dual. O fato gerador será a locação, a cessão onerosa e o arrendamento de bens imóveis instituídos lá pelo artigo 261 da Lei Complementar. Quem são os contribuintes? A pessoa física, que não era antes só imposto de renda, e a pessoa jurídica. Agora, a gente tem que pensar que a lei ela veio de uma forma que ela não olha o imóvel. Ela olha a forma como esse imóvel é utilizado, a utilização econômica desse imóvel.
A Lei Complementar, então, 214, que cria esse regime para fazer essa distinção, que tipo de atividade econômica com esse imóvel será tributada? Quando que essa pessoa física passa a ser contribuinte? E aí, dentro de tudo isso, temos algumas hipóteses de Simples Nacional que precisam ser analisadas aí separadamente. E nós temos... Acho que acabou a bateria. Obrigada. Eu pedi para trocar o slide, mas não foi trocado, mas eu vou... Depois, no final, vai ter um QR Code, e eu envio a apresentação com o slide corrigido, tá? Então, aqui nós temos um redutor de alíquota. Então, assim, nós temos uma previsão de alíquota de 26,5% a 28%, mas para as locações, não só a de pessoa física, mas as locações, elas terão um redutor de 70% na alíquota. Então, a alíquota ela vai ficar em torno de 8%. Nas locações por temporada, haverá um redutor de 40% na alíquota, não no valor. A base de cálculo é a alíquota, a base de cálculo do redutor é a alíquota e não o preço da locação. E para ainda os imóveis com locação residencial, haverá um redutor social de R$ 600, mas aí é para a pessoa física, e esse valor será corrigido mensalmente pelo IPCA. Então, começa aqui, né, um redutor de R$ 600 e mensalmente ele vai alterando. Então, isso vai gerar um trabalho muito grande para as imobiliárias que não tiverem sistemas que façam esse cálculo mensal, porque eu não tenho dúvida que os inquilinos vão, todos os meses, verificar se o redutor está correto no lançamento do boleto deles ou não. Talvez isso faça mudar até a data de vencimento da locação, para você ter tempo de fazer o cálculo correto do valor do redutor social, porque senão pode acumular, pode gerar questionamentos. Não funciona. Então, aqui a gente percebe que algumas alterações administrativas de como nós trabalhamos hoje já precisam ser revistas. Então, a partir de amanhã, eu já chegaria lá na minha imobiliária revendo 3 coisas principais: carteira de clientes, contratos e o valor que eu tenho cobrado hoje das operações que eu exerço. E aí a gente também precisa olhar, dentro dessa operação imobiliária, que tipo de serviços eu estou oferecendo, porque nem tudo vai entrar como um serviço tributado da mesma forma. Então, a comissão é uma coisa, Ele vai trocar? Tá, ok. A comissão é uma coisa, a receita de... Agora eu me perdi aqui sem o... A receita de comissão de venda, algumas imobiliárias têm imóveis próprios que elas locam, ou que elas vendem, tudo isso é diferente. Então, tudo isso precisa ser visto e analisado de forma diferente. Obrigada. Deixa eu só ver se isso... Tá. Então, a pessoa física, para ser considerado um contribuinte, ela precisa ter 3 imóveis locados no ano, e aí a lei diz lá, 3 imóveis distintos. E aí ela diz também que lei complementar dirá o que são 3 imóveis distintos. Então, a gente sabe que quando existe uma locação, às vezes existem as garagens com matrículas avulsas, certo? Que pertencem a um mesmo objeto, a locação de um imóvel. Então, a pessoa aluga um apartamento com 2, 3 garagens. Não se sabe ainda se essas garagens serão consideradas imóveis distintos.
Não deveria, mas ainda não temos essa informação. Também é cumulativo aqui oferir renda anual superior a 240 mil. Mas aí depois, num outro parágrafo único lá embaixo na lei, ele diz que se ultrapassar os 240 mil ali de renda anual com alocação de imóveis, já passa a ser contribuinte. Então, já começa a incidir o imposto, o IVA. Então, e ali não tem a obrigação mais dos 3 imóveis. Então, o que acontece aqui? Se tem uma pessoa física que tem um barracão, e esse barracão tem uma alocação, vamos colocar 30 mil por ano, isso já é 360 mil. Então, aqui, ele já vai ter uma renda anual superior aos 288 mil, mesmo tendo um imóvel apenas locado, e ele já passa a ser contribuinte do IVA dual. E as consequências práticas, então, é ser enquadrado como contribuinte, fazer apuração e recolhimento mensal, então vai precisar ter um contador. A emissão de documento fiscal eletrônico, o que é isso? Não sabemos ainda se vai ser uma nota fiscal, que tipo de documento será criado a partir dessa regulamentação. Haverá, então, a aplicação dos redutores, né, de 70% se for imóvel e do redutor social se for um imóvel de locação para pessoa física. E aqui, essa pessoa vai precisar analisar com o advogado a alternativa de constituir, então, uma pessoa jurídica para verificar se a tributação na pessoa jurídica fica mais vantajosa do que na pessoa física. E a imobiliária é aquilo que eu estava dizendo. Amanhã já é o dia que, hoje já deveria ter sido, na verdade, em 2025, de fazer revisão de contrato, por exemplo. Os contratos, eles deveriam, no mínimo, ter uma cláusula declaratória sobre a reforma tributária. Porque já existe, inclusive, uma regra de transição para os contratos firmados anteriormente a 16 de janeiro de 2025, que a maioria das pessoas não observaram, que deveria ter sido registrado, mas a Receita Federal também não criou um procedimento para que isso fosse feito, mas, enfim, isso não vem ao caso. Nós temos aqui, então, essa necessidade de revisão de contrato, necessidade de revisão da taxa de administração, por causa desse tributo que já começa efetivamente no ano que vem, porque tudo isso pode ser custo que vai pressionar a margem de vocês, e vocês precisam estruturar o pacote de serviços, dividir o que é feito. Então, por exemplo, o Dr. Felipe estava falando sobre a vistoria. Eu sei que muitas imobiliárias contratam vistoriadores, mas muitas imobiliárias executam esse serviço. E isso deve ser segregado, as receitas precisam ser segregadas para vocês entenderem o que vai gerar crédito para a imobiliária e o que não gera crédito para a imobiliária. Porque isso faz toda a diferença. O crédito tributário, ele é crédito financeiro, ele faz diferença no caixa da empresa. E quando vocês estiverem melhor preparados, obviamente, vocês terão margem para justificar melhor honorários com os seus clientes. Isso é um fato. Quem estiver preparado e estiver informando o cliente antes do amigo dizer mas a minha imobiliária está fazendo isso ou aquilo, com certeza vai ter a vantagem de, inclusive, ter uma margem melhor nessa gestão imobiliária. A alocação por temporada, nós temos também que segregar o que é serviço do que é alocação. A incidência do imposto, só que com uma redução de 40% só da alíquota, então vai realmente ficar um pouco mais pesado para quem hoje está fazendo esse tipo de alocação, e tem pessoas e empresas especializadas já trabalhando muito forte, principalmente em Santa Catarina, com o Airbnb. Alguns clientes meus têm imóveis no exterior e também fazem Airbnb, então como que chega essa receita, se essa receita é tributada ou não. Então tem várias questões aqui que envolvem as locações por temporada, e é necessário sempre separar o que é alocação do que é aquele serviço de limpeza que é feito lá, que é cobrada a taxa de limpeza,
Isso não pode ser tributado e colocado na mesma alíquota da alocação. Porque pode haver, inclusive, uma autuação nesse sentido. Na pessoa jurídica locadora, quando ela está no lucro real ou presumido, eu acredito que até existe uma vantagem com o crédito, porque se ela contrata empresas, e essas empresas são empresas também do lucro presumido ou lucro real, elas vão ter crédito. Se elas contratam empresas do Simples Nacional, elas vão ter que olhar para essas empresas e verificar se essas empresas podem ser trocadas por uma empresa do lucro presumido, ou negociar com esses fornecedores se eles não poderiam entrar no regime híbrido do Simples Nacional. E o que é o regime híbrido do Simples Nacional? É um regime onde essa empresa do Simples pode efetuar o pagamento do IVA por fora. Então, ela paga a alíquota cheia do IVA. Hoje, sabemos que o Simples Nacional, ele distribui vários tributos, 8 tributos, dentro de uma guia só, com alíquotas reduzidas em todas elas. Nesse caso do híbrido, o CBS e a IBS, que é o IVA, ele seria destacado e pago integralmente por fora. E isso traz uma vantagem, então, para a pessoa jurídica locadora, porque ela tem um crédito maior. Então, já até falei aqui os pontos críticos. Então, o fornecedor que é do Simples Nacional. Então, as imobiliárias do Simples Nacional, elas geram um crédito baixo para esses clientes. E talvez esses clientes, os maiores, precisem de empresas que geram créditos melhores. A pessoa jurídica, por exemplo, que tem uma locação de alto valor, se o locador dela está no Simples Nacional, também prejudica a tomada de crédito dela. Também não é vantajoso. Então, isso também pode ser analisado com uma troca de fornecedor. Por isso que é importante analisar se não é interessante agora ter uma holding nesse tipo de imóvel para alocação. Aqui eu fiz uma simulação muito simples para a gente entender o impacto, e aqui eu vou falar mais dos contratos de locação. Então, aqui, um contribuinte com 4 imóveis residenciais alocados, porque daí aqui já vai gerar o IVA, um aluguel médio de R$ 3.500 por mês, uma receita anual em média de R$ 168 mil. O que acontece aqui? Aqui, se vocês olharem, nós temos o IVA, que nesse caso, como essa pessoa física não fez nenhuma alteração contratual, e aí existe assim, mas a gente não pode transferir o imposto para o locatário. Porque nas locações, por exemplo, da pessoa jurídica, é o inquilino que, seguindo aqui a orientação do Dr. Felipe, é o inquilino quem retém o imposto de renda do locador. No entanto, o imposto de renda é diferente do imposto de consumo. O imposto de consumo, a obrigação do imposto de consumo é do adquirente, é de quem está consumindo. Certo? Então, se eu vendo um microfone, eu não posso pagar o imposto do microfone, porque quem vai pagar o imposto do microfone é a Kimberly, porque ela está comprando o microfone. E é a mesma coisa quando a gente fala da locação. Quem está alocando é o adquirente, o consumidor da locação. Então, é para ele quem deve ser condicionado o pagamento do tributo. Obviamente que temos que fazer toda uma revisão de contrato. E hoje a gente vê lá no artigo 22, se não me engano, inciso 8º, diz que os impostos, taxas são de obrigação do locador. No entanto, impostos e taxas são repassados ao locatário. E com o IBS e CBS não tem que ser diferente, no meu entendimento. Tá? Então, os clientes que nós temos que já fazem locação a partir de 2025, nós já colocamos uma cláusula declaratória nos contratos a respeito da nova tributação. Com essa cláusula, nós podemos, então, inserir isso no contrato efetivamente 100%. Porque, olha aqui, se o locador tem que pagar esse tributo, ele, além de pagar o imposto de renda dele, ele ainda vai somar R$ 11.000 de CBS e IBS.
E isso realmente, numa locação de 3.500, 4 imóveis, é praticamente um mês de locação. É muito impactante para quem tem, às vezes, vive somente dessa renda. Então, como eu já tinha dito, né, a locação ela vira um item de consumo. E daí, na pessoa jurídica, é um pouco diferente a sistemática. Porque na pessoa jurídica, o locatário, o inquilino, ele tem direito a crédito. Então, para ele, o imposto que ele vai pagar, ele pode transformar isso em crédito e em crédito financeiro. Então, o imposto não é mais como é hoje, assim, que vou fazer uma recuperação de crédito, demora meses, é complicado, às vezes a Receita nega o pedido. Agora não é mais assim. O crédito é financeiro. Se eu estou com a minha conta corrente fiscal em dia, eu, inclusive, posso pedir essa restituição em dinheiro na minha conta. E a gente fez já simulações, por exemplo, de clientes que compram imóveis na pessoa física e que vão passar a comprar na pessoa jurídica. Um imóvel, por exemplo, de 1 milhão, que gera um crédito aí tributário de 80 mil, ele pode, após o exercício ali, demonstrando que ele está em dia com a tributação dele, ele tira esses 80 mil da conta corrente do governo e coloca na conta corrente dele. E ele pode investir de qualquer forma. Não existe um parâmetro, é para pagar alguma coisa específica. Não, é o dinheiro, é um crédito financeiro realmente. Então, como eu estava falando, existe uma regra, então, com uma possibilidade de alíquota reduzida específica, que foi determinada já na lei complementar lá em janeiro de 2025, determinando que os contratos pactuados até 16 de janeiro de 2025, eles teriam a possibilidade de alíquota reduzida. Porém, essa alíquota reduzida, ela retira a possibilidade de utilização desse crédito pelo beneficiário. Então, não é interessante. E as regras também, porque a Receita Federal não estipulou, então, um procedimento para registrar esses contratos. Então, quem for utilizar isso, primeiro precisa para fazer conta, se é interessante, se não é interessante, de repente, usar o crédito. E segundo, analisar se a Receita Federal vai criar algum procedimento. Caso ela não crie, a gente já estipulou que registro em cartório é interessante, a assinatura digital também é interessante, mas isso precisa estar bem registrado. Um contrato firmado de boca, com assinatura sem reconhecimento, não seria interessante. Os contratos novos agora, a partir de 2026, já deveriam ter aplicação dos regimes específicos, então já constar lá que a obrigação pelo pagamento do IVA é do inquilino e, por exemplo, uma locação que começa agora, em 2026, 30 meses, ela vai até 2028, quase final de 2028, certo? Então, ela vai pegar, inclusive, a fase de transição do IBS. Então, é importantíssimo já haver essa cláusula de ou repartição de tributo ou de responsabilidade integral pelo tributo. Quem não tem esse tipo de possibilidade, contratos mais longos, eu sugiro que sejam feitos aditivos para que haja, então, essa alteração dessa questão tributária. Então, as cláusulas que precisam ser revistas é a cláusula tributária, de reajuste, emissão de nota fiscal, porque haverá necessidade, então, da emissão de nota fiscal, o crédito tributário, para verificar o cliente que tem necessidade desse crédito, responsabilidade solidária, então, entre quando existe uma cadeia imobiliária ali com administradoras e incorporadoras, e, às vezes, até repactuação e foro, quando necessário. E isso por quê? Porque, apesar de não parecer, continuará existindo a possibilidade dos municípios reduzirem
o imposto deles, lá no IBS. Só que, quando o município fizer isso, você pode, então, por exemplo, o São José dos Pinhais vai ter um IBS mais baixo do que Curitiba. Então, para nós, é mais vantajoso ir fazer a compra no mesmo mercado que tem aqui em Curitiba, só que lá em São José dos Pinhais, porque no final, se a gente compra R$1.000, no final, ao invés de pagar R$280 de imposto, a gente pode pagar, de repente, 200, porque o imposto lá é reduzido. Então, de repente, inserir uma cláusula de foro diferente para ter um tributo também reduzido. Então, isso vai ser interessante realizar quando houver já, então, a definição da carga tributária. Agora, o que é possível fazer? Uma reorganização patrimonial, verificando se é necessário uma pessoa jurídica ou se mantém na pessoa física, é necessário fazer cálculos para chegar nesse tipo de informação. Escolher, então, um regime tributário. Então, se eu sou uma locadora hoje, pessoa física, mas eu alugo para empresas, eu tenho lá 5 barracões todos para empresas. Será que o Simples Nacional é mais interessante para esses meus clientes? Será que não é melhor eu, de repente, alterar isso? Então, esse é o momento de verificar. Para quem pode, né, fazer uma revisão do mix de imóveis, fazer antecipação de operações quando os contratos são longos. Então, quem quer comprar um imóvel, de repente, compra agora ou espera a mudança para poder comprar e ter crédito do imposto. Tem que analisar, inclusive, contabilmente esse tipo de informação. Precificação, então, recalcular os preços. Não quero me estressar, vou fazer, então, o pagamento do imposto, mas eu preciso, então, recalcular o valor do imóvel, da locação. Então, aumenta o valor da locação e faz o pagamento do imposto e o inquilino nem sabe que está sendo pago o IBS-CBS. E tecnologia fiscal. Então, quem não tiver sistemas que façam essas operações, que façam essas análises, que façam um cálculo do reajuste lá do redutor social, vai precisar ter algumas ferramentas que auxiliem nessa operação. Meu tempo está acabando, eu estou acelerando um pouco. Então, 5 erros que o mercado vai cometer, e eu já vejo que está cometendo: esperar 2033 para começar a agir, não revisar os contratos, ignorar o crédito do locatário, pessoa jurídica, é muito importante, manter preço sem fazer a simulação das alíquotas e confundir a pessoa física investidora com a operação empresarial. Isso é um erro muito grande, é preciso revisar. E daí quem vai pagar mais? A pessoa física com um imóvel residencial, ela não vai ter muito impacto. Mesmo que ela absorva o IVA, o impacto ainda não será muito grande. A pessoa física profissionalizada, então aquela pessoa que tem 5 barracões, ela já vai ter um impacto médio. A pessoa jurídica comercial vai ter um impacto nominal, depende também do regime tributário em que ela está inserida. E a locação para empresa vai ter um impacto compensável por crédito. E aqui, quem souber trabalhar com crédito, quem tiver uma equipe treinada para vender isso, inclusive na locação empresarial, vai fazer toda a diferença. Porque eu, por exemplo, estou treinando compradores para comprar pelo menor preço, mas com o melhor crédito. Então, por exemplo, na construção civil, menor preço, maior crédito que uma empresa possa oferecer. E daqui a pouco as empresas também farão isso. Elas vão procurar a locação com menor valor, mas que possibilite o maior crédito, porque o crédito realmente é ouro agora com a reforma tributária. Aqui eu sugiro vocês tirarem uma foto, que é um checklist de adequação, que são coisas que devem começar a fazer a partir de ontem. Ontem já não deu, hoje é o melhor dia, se não der hoje, é amanhã. Mas precisa começar realmente. Então, os principais alertas que eu trouxe, que existe um novo tributo sobre a locação, que ele tem impactos diferentes dependendo do perfil.
Os contratos pedem revisão, os vigentes. Eu sou sócia numa contabilidade e o ano passado, em maio, nós nos mudamos. E nós nos mudamos para um centro comercial grande. E o contrato de locação dessa empresa, que tem mais de, sei lá, 40 unidades só nesse centro comercial, não tinha uma cláusula nenhuma prevendo situações de reforma tributária, e a reforma tributária já estava regulamentada desde janeiro e sancionada desde dezembro de 2023. Então, a questão contratual é fundamental. E nós temos, então, uma janela de planejamento aberta. Eu vejo oportunidades. Quem se especializar, quem conseguir conversar com o cliente, quem conseguir demonstrar para o cliente as melhores vantagens, vai se destacar no mercado. Quem não conseguir fazer isso, infelizmente, vai perecer, e não só no setor de locação, mas em todos os setores. Então, é o que eu digo, que a reforma não é um problema para o mercado preparado. As imobiliárias que se antecipam correm na frente, vão ter mais clientes, vão reter os clientes, vão conseguir novos clientes e vão realmente prosperar nesse mercado. E esses dias eu vi, inclusive, essa questão do posicionamento comercial é muito interessante. Eu vi esses dias uma peixaria lá de Santa Catarina fazendo comercial no Instagram, dizendo que eles são já aptos a oferecer crédito tributário para os restaurantes. Eles já viram a oportunidade. Porque o que acontece? Hoje, quando o restaurante compra o peixe, ele quer o peixe mais barato, porque ele não vai ter crédito do imposto. A partir da reforma tributária, ele tem crédito do imposto. Então, faz diferença para o restaurante comprar de uma empresa do lucro real, ao invés de comprar de uma empresa do lucro do Simples Nacional com um imposto reduzido. Então, quem entendeu já a lógica, já começa a fazer marketing em cima disso. E eu digo que a diferença aqui, porque eu sei que existem imobiliárias grandes e imobiliárias pequenas, a diferença não é a imobiliária que é grande ou pequena, mas é aquela que o que vai diferenciar o mercado é quem está preparado de quem não está preparado. Certo? Era essa a mensagem que eu tinha para vocês. Muito obrigada. Muito bem, Tatiane Sanfilippo, trazendo conteúdo aqui de peso. Se puder deixar o QR Code, porque eu falei que eu vou mandar a apresentação, daí quem quiser copiar, porque tem alguns ajustes ali a serem feitos, daí quem quiser é só enviar uma mensagem que nós enviamos então a apresentação via WhatsApp. Muito obrigada. Muito obrigado, Tatiane. Vamos aplaudi-la! Muito bom. Quando a gente fala de assunto tributário, vamos marcar mais embaixo, né? Mas com certeza agregou muito valor para vocês. E olha, ainda vem muita coisa boa. Rafael Ciro, Rosalvo Barreto, com temas aqui que vão abrilhantar ainda mais o nosso evento. Galera, presta atenção, teve muita gente que foi chegando durante o evento, e aí eu vou só reforçar aqui, tá? No final desse evento, nós vamos fazer o sorteio de um iPhone 16. Quem é que vai levar esse iPhone 16 para casa? Não, ninguém vai levar o iPhone 16 para casa! É isso aí. Galera, olha só, nós vamos liberar vocês para um intervalo, mas antes disso, eu quero que solte um vídeo do nosso parceirão aqui, a Superlógica. Depois do vídeo eu tenho um recadinho para vocês, bem legal, tá bom? Vamos para esse momento. Acho que tem o meu. Isso que eu ia devolver para você.